E o Lula falou mais uma besteira. Mas o pior não é isso. O pior é o seguinte, eu era pastor e eu acreditava nessa besteira que o Lula disse e sempre diz. Arma é coisa de bandido. Gente de bem não anda armado. Eu era pastor. Eu caí nesse conto do vigário. Olha, não é um tema polêmico na Bíblia. A ideia de o uso de arma para se defender. Mas como é que pode? Mesmo eu era sincero, eu era pastor e eu acreditava, armas matam, armas matam. Como que pode? Como que acontece um negócio desse, gente? Neste vídeo, eu quero falar sobre como, mesmo pessoas sinceras, elas podem ser enganadas pela esquerda. E como isso acontece, como que você pode, não é, ajudar seus parentes a saírem desse engano? Segundo, quero falar sobre a importância das armas. Como que esse tema é um tema importante? Eu quero falar sobre a moralização da covardia. Como que o discurso que foi pregado aí por décadas no nosso país alçou a covardia a uma posição de virtude. Ser covarde é uma coisa boa, é um absurdo. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos começar assim, vamos ver a fala do Lula, ou ouvir a fala do Lula. Quem quer andar armado é covarde. O Brasil não era assim. Foi depois que apareceu alguém aí querendo armar o povo brasileiro. Quem é que quer comprar arma? É o crime organizado. E algumas pessoas que não querem fazer bem para ninguém. Então vamos lá. Primeiro assim, biblicamente. A posição bíblica é muito clara, não é... Gente, há temas difíceis, muito difíceis na Bíblia. Este não é um deles. Não é! É muito simples. A gente vê em Êxodo capítulo 22 a ideia muito clara de que se a gente até mata alguém em legítima defesa, isso não é crime, não atenta contra o não matarás. Se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar sangue, mas se o sol já tiver nascido, aquele que o feriu será culpado de derramar sangue. O ladrão dará plena indenização, se não possuir nada, será vendido para o seu roubo, enfim. E eu explico um pouco mais disso lá na minha pregação sobre desarmamento. O cristão pode ter armas? Mas, enfim, eu explico mais em detalhes essa questão aqui do sol, né? Mas, então assista. Mas, de qualquer forma, você está vendo aqui que se defender não é de forma alguma errado, não será culpado de sangue. Eu poderia citar muitos exemplos bíblicos, vou citar apenas mais um, Neemias. Em Neemias 4,13, o texto bíblico diz assim, então eu pus, Neemias, o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Neemias pôs o povo, não a polícia, tá? O povo. Então, biblicamente, é um tema fácil e não é polêmico, mas aí que tá o negócio. Como é que pode isso? Eu era pastor, gente, eu acho, sei lá, tem uns 15 anos, que eu entendi que essa ideia, armas matam, pessoas de bem não podem andar armada, arma é coisa de bandido. Eu acreditava nisso, gente, até 10 anos, eu acho, mais ou menos. Como que pode isso? Como que pode uma coisa dessa? Esse é o poder da doutrinação. Por isso eles querem tanto o poder controlar a mídia, a escola. É basicamente através aí da mídia e da escola que eles doutrinam a gente. Eles ensinam a gente desde cedo. A grama é rosa, a grama é rosa. E você passa a ver o mundo a partir dessa perspectiva. Então, por exemplo, a minha noção de certo e errado vinha dessa cultura esquerdista, em que na escola, na mídia, armas matam. Eu estou citando o exemplo apenas da arma, mas você pode aplicar para tudo. Por exemplo, pastorado feminino, já expliquei isso aqui. Feminismo dizia o que para mim? Se um cara fala que uma mulher não pode fazer certas coisas, é machista. Ser machista é algo ruim. Então, esse era o padrão moral que eu utilizava para ler a Bíblia. E aí, quando eu ia ler a Bíblia, uma passagem clara como não permito que a mulher exerça a autoridade de homem e que ela nem ensine. E em toda a Bíblia é muito clara essa ideia de que não há uma pastora sequer na Bíblia. Mesmo assim, eu não consegui entender. Porque os óculos da cultura foram postos em mim e eu enxergava a Bíblia a partir disso. Eu não posso dizer que uma mulher não pode fazer certas coisas. E aí eu leio a Bíblia, mas aqui está dizendo que não pode fazer certas coisas. Aí eu falo, não pode ser isso. Como é que pode, né? O mesmo se dá com as armas. Essa é a questão de doutrinação. Eles doutrinam desde cedo, desde pequeno, e aí nos convencem do absurdo. E aí esse absurdo é a régua que a gente vai usar para ler a Bíblia, para enxergar o mundo. Eu lembro que na minha igreja havia um rapaz, ele possuía armas,
E ao se converter, ele abriu mão delas. Porque tá vendo? Arma é má, arma é coisa de bandido. Agora eu sou crente, o crente faz a coisa certa. Olha que coisa. Veja o tamanho o problema que é a doutrinação. A verdade é o seguinte: os bandidos usam armas. Então, o que pode parar um homem mal armado é um homem bom com arma. Ou você acha que com florzinha? A gente já sabe, isso aí já é assunto batido, né? Mas enfim, e vamos para um outro ponto aqui, a importância das armas. George Washington disse o seguinte: um povo livre precisa estar armado. A segunda emenda da Constituição americana diz o seguinte: sendo necessária a segurança de um Estado livre, a existência de uma milícia bem organizada. O direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser infringido. Ou seja, a ideia americana não é apenas para que você tenha uma arma para lutar contra o ladrão de galinha, mas contra o Estado, quando esse Estado se torna opressor. Ditaduras sempre proibiram que o povo usasse armas. Sempre, sempre, sempre. O século passado foi o século do genocídio. Por quê? Porque foi o século do desarmamento. Lenin desarmou os russos, Stalin desarmou os gulags, Hitler desarmou os judeus antes de exterminá-los, os turcos desarmaram, eles dizimaram mais de 1 milhão de armênios. Antes disso, desarmaram aquele povo. Tá vendo? O século passado foi o século do genocídio. Foi o século também do desarmamento. Então, lembre disso então. A ideia aqui é a seguinte: quando o Estado está te proibindo de usar armas, ele não está preocupado com o restante da população, ele está preocupado com ele. Todo ditador não quer que você tenha o poder de lutar contra ele. Essa é a grande ideia. Agora, o grande problema também, outro grande problema do desarmamento é a moralização da covardia. O que a gente ouviu durante décadas aqui no nosso país? Não reage. Brincadeira, não reaja. Então, veja bem, o bom moço é o cara que não reage. Ou, como o Lula disse, quem tem uma arma, quem quer defender, se defender, defender a sua casa é covarde. Tá vendo? Olha que coisa. Aí, então, ficar quietinho, aceitar tudo calado, é o sinônimo de virtude. Olha o absurdo, tá vendo? É a moralização da covardia. Durante décadas ouvimos, não reaja, não reaja, não reaja, não reaja. E aí, o cara que ele tenta salvar alguém, ele é considerado como uma pessoa não virtuosa. Olha o absurdo. Aí, veja bem, o cara aprendeu a vida toda a não reagir nem mesmo a um ladrão de galinha. Você acha que ele vai reagir ao Estado? Não vai. Então, o Estado, ele quer homens que não são machos, porque são machos que lutam contra o mal. E quando o mal é muito maior do que nós, quando o mal é um Golias, aí tem que ser muito macho. E se existe uma característica masculina, é esta: a coragem para combater o mal. É uma característica ou um dever, tanto faz. A força masculina não é para você ficar se exibindo, que é um negócio absurdo hoje, né? Porque a sensualidade era uma coisa intrínseca das mulheres. Tanto é que muitas vezes eu falo aqui sobre isso, sobre vestimenta feminina, e as mulheres já ficam doidas. Meu Deus! Fala dos homens também. É porque Paulo não fala. Ou seja, é porque a gente vê que era um pecado intrínseco às mulheres. É ridículo, então, que os homens também hoje estejam na academia. A força masculina, ela não é para isso. É para que você tenha energia para trabalhar e proteger os mais frágeis. Mas nós devemos sim ensinar os homens a voltarem a ser homens. Porque a esquerda não quer homens machos. Porque sabem que um homem macho é um perigo, um homem corajoso, disposto a fazer aquilo que a Bíblia diz, que é se arriscar, perder a sua vida em prol do próximo. Ela não quer isso. Ela quer um homem preguiçoso, um homem feminino. Ela quer um homem em que a virtude é nunca reagir. O quê? Um bandido está entrando nas nossas casas e abusando de nossas mulheres? Não reaja. Gente, é um absurdo. É a moralização da covardia. O bom moço é aquele que aceita tudo calado. O bandido pode entrar, pode roubar, os políticos sem vergonhas podem fazer o que quiser, a gente tem que ficar calado sempre. É um absurdo. Então não é nem a questão só da arma aqui, mas de modo geral. É uma normalização da covardia. Esse é o grande problema. Não. Homens são combativos. Eu gosto sempre de citar o exemplo da Primeira Guerra Mundial, ou da Segunda Guerra Mundial, quando o primeiro-ministro da Inglaterra foi lá e conversou com Hitler. Ele assinou um pacto de paz, voltou para casa. Nessa hora, Winston Churchill disse assim, vocês entre a desonra e a guerra, alguma coisa assim, né? Ele disse, né? Me ajudem aí, escrevam nos comentários. Entre a desonra, a honra e a guerra, a desonra e a... agora esqueci.
Mas enfim, ele fala alguma coisa nesse sentido, né, de que eles ao invés de serem honrados, eles optaram por serem covardes e aí abandonaram a honra. O resultado é que eles então, posteriormente, viram a guerra. Um ano depois, mais ou menos, Hitler foi ali se preparando e ele invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. Esse, né, é o famoso Acordo de Munique. É um grande exemplo de que não tem muito acordo com homens violentos. Então, por exemplo, que diálogo você tem com um cara que quer te dar um tiro na cabeça, como os bandidos? Então, é uma ideia totalmente tola. Tem um monte de gente louca aí nesse mundo e só será parada, esse tipo de gente só vai ser parada através de um homem mais forte do que ela. Essa é a ideia. Então, assim, é um absurdo. Essa ideia do desarmamento é uma desgraça para o indivíduo, para a sociedade, para as famílias. É um absurdo. Mas e aí, o que você acha disso? Deixe seu comentário aqui e assista ao meu vídeo em que eu destrincho mais isso, o cristão e as armas. Faz parte da minha série Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos, em que eu mostro como que inúmeras ideias oriundas dessa cultura esquerdista estão presentes, inclusive, na igreja, né? Como em mim. Aqui eu dei o exemplo, né, da questão do pastorado feminino, das armas. Assista essa minha série e, principalmente, esse vídeo sobre o cristão e as armas. Até o próximo vídeo.